Estamos ao vivo. Legal. Estamos ao vivo. Muito bem. Ricardo Borges aqui. Vamos hoje, Carla chegando aí. Seja bem-vindo, Carla. Pessoal chegando aí. Vamos hoje dar continuidade à série de lives que estamos fazendo aqui sobre o poder da inteligência emocional. Muito bem. Então, gente, como eu tenho feito aqui nas lives anteriores, vou fazer aqui um pequeno resumo do que nós vimos nas lives anteriores para a gente sintonizar o pessoal que estiver chegando aí e aí dar continuidade para ninguém ficar perdido, hein? Vamos lá. O poder da inteligência emocional, hein? Vamos aqui, vamos em frente. Começamos a falar de quem que descobriu a inteligência emocional, não é isso? Foi dois pesquisadores e psicólogos americanos, Peter Salovey e John Mayer, em 1990. E o psicólogo também tão conhecido Daniel Goleman, chamado de o pai da inteligência emocional, ele publicou um livro em 1995 que foi o divisor de águas sobre a inteligência emocional, ou seja, sobre a inteligência. Foi um divisor de águas sobre o que é ser inteligente. Porque antes, gente, nós só éramos medidos pelo QI, que era o coeficiente intelectual. Ou seja, pelos nossos conhecimentos, pelo nosso intelecto, o quanto que a gente tinha de conhecimento intelectual, que expressa a nossa capacidade mental. É isso? A nossa capacidade mental, a nossa capacidade cronológica. Nós só tínhamos essa medida. E essa pesquisa, ela existia desde 1900, que ela foi descoberta pelo também psicólogo chamado Alfred Binet, psicólogo francês. O Binet, quando ele fez essa descoberta, a intenção dele era mesmo de ajudar as crianças que tinham dificuldades de aprendizagem. Mas aí, essa pesquisa acabou virando uma referência para a inteligência intelectual. Foi quando Daniel Goleman lançou a inteligência emocional e divulgou um livro com o tema Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. Olha que legal. Então isso aí foi em 1995. Daniel Goleman descobriu a inteligência emocional. E a gente só tinha o QI para medir a nossa inteligência intelectual. Então, a inteligência emocional, ela é definida como sendo as nossas habilidades e capacidades que adquirimos de interpretar e compreender as nossas emoções e sentimentos. Considerada, gente, a habilidade mais importante que precisamos ter. Emoção. Sempre falando de emoção. Então, pessoal, vamos chamar aí, ó, mais gente para essa live. Está chegando aí o Gustavo, chegou o João. Sejam bem-vindos, galera. Stephanie. Muito bem, aperta o aviãozinho aí embaixo e chama mais 3 amigos seus aí para a gente compartilhar essa live aí, conhecerem mais sobre inteligência emocional. Compartilha aí com mais 3 amigos seus aí para a gente conhecer um pouco mais sobre inteligência emocional. Vamos lá? Por que é importante conhecer e ter inteligência emocional, gente? Por quê? Porque ela vai te habilitar em um outro nível de competências.
ela vai te ajudar a melhorar as suas relações interpessoais. Te ajuda, gente, a inteligência emocional, ela te ajuda a alavancar o sucesso profissional, te ajuda a desenvolver pontos fortes, como o aumento da sua autoestima, por exemplo, da sua autoconfiança, autoconhecimento, e melhora na sua comunicação e, é claro, na sua auto-performance. Então, olha só, desenvolve pontos fortes com o aumento da sua autoestima, autoconfiança, autoconhecimento e alta performance. Então, inteligência emocional é muito importante para a nossa vida. Pessoas que conseguem ter mais percepção das suas emoções e sentimentos têm mais controle de suas vidas, vocês não acham? É muito importante isso. Então, resumindo, a inteligência emocional é a gestão das nossas emoções. Daí você me pergunta, como que eu faço isso, Ricardo? Como que eu posso fazer a gestão das minhas emoções? Eu vou te explicar. Primeiro eu percebo a emoção. Você tem que ter aquela emoção reverberando no seu corpo. Eu só percebo a emoção através do sentimento, identificando qual o sentimento que eu estou tendo naquele momento. Dou um significado para eles, pronto. O significado, gente, é extremamente importante para a sua vida, porque neles você instala suas crenças. Significado. Aconteceu um fato, você dá um significado, você tem uma emoção e tem um sentimento. Você dá um significado para aquele fato. Se determinados significados que você dá para determinadas coisas que acontecem na sua vida, você poderá se sentir bem ou poderá se sentir mal com aquele significado que você deu. Você poderá ficar travado ou seguir em frente. Tudo vai depender do significado que você der para os fatos que acontecem na sua vida. Olha só que importante conhecer sobre isso. Significado. Hoje nós vamos falar muito sobre isso aqui. Quando isso acontece, eu já começo a tomar as minhas decisões. Quando eu dou um significado para determinados fatos que acontecem na minha vida, eu já começo a tomar as minhas decisões através dessas percepções que eu tive. Mas isso eu preciso buscar o quê? Entendimento, conhecimento, passar por alguns treinamentos para eu conseguir gerir esse processo melhor, para eu conseguir fazer a gestão das minhas emoções de forma mais correta, de forma mais equilibrada. Então, é importante que a gente busque esse conhecimento, busque esse entendimento, e eu vou te explicar aqui como que isso funciona. Eu vou te explicar como que é o processo de ressignificação, como que você pode ressignificar imediatamente tudo o que acontece com você. Na maioria das vezes, nós não prestamos atenção nisso e ficamos somente com o significado que ocorreu naquele momento. E pronto. Isto geralmente basta para a gente. Só que, na maioria das vezes, a gente fica com um significado negativo. Porque o nosso cérebro ele tem um viés negativo, cognitivo negativo. Por quê? Porque ele quer nos proteger o tempo todo. E muitas vezes a gente dá significado para determinadas coisas também daquilo que nós já vivemos na nossa vida. Então, se você tem algumas referências, a gente tem algumas referências negativas, dependendo do que acontecer, você vai dar um significado negativo. Nós vamos passando isso aqui em etapas e nós vamos chegar no final aprendendo a dar um significado legal aí para tudo que acontece na nossa vida. Existem algumas formas da gente ressignificar isso, inclusive em formas de treinamento. Treinamento, principalmente treinamento de alto impacto, treinamento que trabalha com a inteligência emocional, a gente vira muitas chaves de coisas, de significados que aconteceram na nossa vida que a gente nunca tinha percebido. Olha, eu já fiz muitos treinamentos, eu já treinei muitas pessoas e assim, o meu primeiro treinamento que eu fiz em 2008
foi um divisor de águas para mim. Foi quando eu abri a minha mente para os significados. Como que isso muda a vida da gente? Como que isso abre portas? Como que eu era travado com relação a um monte de coisa? Eu vou falar mais sobre isso aqui um pouco mais para frente. Então eu expliquei também o significado de emoções e sentimentos, porque é importante a gente entender sobre emoções e sentimentos, porque nós estamos falando de inteligência emocional. Então, emoções são as manifestações da nossa mente. Aquilo que ocorre na nossa mente reverbera no nosso corpo e nos faz agir ou reagir diante do que acontece em nossas vidas. Falei também sobre os sentimentos, que são respostas daquelas emoções. Nós falamos que o sentimento são as raízes das nossas emoções básicas. Então, são respostas às nossas emoções e dizem respeito como a pessoa se sente diante daquela emoção. Certo? Isso é o sentimento. São estados de reações que o corpo humano é capaz de expressar diante dos acontecimentos vivenciados por você, por nós, por todos nós. Citei também sobre as 5 emoções básicas e os sentimentos, que são as raízes das emoções básicas, né? Por exemplo, eu citei as 5 emoções básicas: medo, raiva, tristeza, alegria e também o afeto. Eu citei a raiz de cada sentimento, de cada emoção dessa. Ou seja, o medo tem a ver com o quê? Tem a ver com pânico, tem a ver com fraqueza, tem a ver com ansiedade. Isso é o sentimento, que é a raiz do medo. A raiva, o sentimento da raiva, o ódio, a fúria, o rancor. São só exemplos, tá, gente? Porque tem muito mais do que isso. Quando você vai procurar esse entendimento, você vai achar muito mais nomes, muito mais sentimentos do que esses que eu estou colocando. Estou colocando só para você entender quais são os nomes dos sentimentos e quais são as emoções básicas. Emoções básicas: medo, raiva, tristeza, alegria e o afeto. Os sentimentos correspondentes do medo: pânico, fraqueza, ansiedade; a raiva, o ódio, a fúria e o rancor; a tristeza, a aflição, a angústia, a depressão, faz parte da raiz, são raiz da tristeza. Alegria, que é uma emoção básica: felicidade, prazer, deleite, então isso faz parte da alegria, raiz da alegria, que chama sentimento. Afeto, amor, atenção, cuidado, tudo isso tem a ver com o afeto. Então olha só, presta atenção aqui, ó. A Luciana chegou aí. SPEF. Não, SPEF é estrangeira aí, aqui. No speak English. No speak English. Somente português, tá, Steph? Muito bem. Você sabia que somos seres sensitivos que pensam e não seres pensantes que sentem? Que legal essa colocação aqui, gente. Essa colocação é da psicologia. Você sabia que somos seres sensitivos que pensam e não seres pensantes que sentem? E que isso é percebido pelos nossos sistemas representacionais? Sistemas representacionais que é o quê? É a comunicação com o nosso mundo externo. Ou seja, a nossa comunicação interna e externa é feita com base nos nossos sentidos. Sentidos. Seja bem-vinda, Valéria Almeida. Então, nós somos seres sensitivos que pensam. Então, nós comunicamos, nós temos a nossa comunicação interna e externa, que é feita com base nos nossos sentidos. Quais são os nossos sistemas representacionais? Quais são os nossos sentidos? Sentido visual, auditivo e sinestésico. O sinestésico é o tato, olfato e
degustativo. E nós temos também, através da programação neurolinguística, nós temos também o diálogo interno. Diálogo interno, aquela vozinha que fica lá dentro comunicando com você, certo ou errado, vai, não vai, vamos para cima, não, é perigoso. Isso chama-se diálogo interno. Muito bem. Falamos também dos 5 pilares da inteligência emocional. Quais são os 5 pilares da inteligência emocional? Autoconhecimento, autocontrole emocional, motivação, consciência social e relacionamentos interpessoais. Isso não foi eu que falei, não. Quem que fez esses 5 pilares da inteligência emocional foi o nosso doutor em psicologia, Daniel Goleman. Só que aqui, agora, eu vou entrar um pouco mais para falar sobre cada um deles, um pouco mais detalhado. Que eu não fiz algumas considerações na live anterior para não ficar muito extensa. Então, serão detalhes muito importantes que eu vou passar para vocês aqui agora. Ó. Presta atenção. Autoconhecimento. O que é isso? O que é o autoconhecimento? O que é? É você reconhecer as próprias emoções e sentimentos. Pessoas com essa habilidade são melhores pilotos das suas vidas. Autoconhecimento. Costa Brasil chegou aí. Seja bem-vindo, Vinícius, Costa Brasil. Aqui nós estamos falando de emoções. André Luiz, Edrato, muito bem. Sejam bem-vindos aí. Aqui, gente, nós estamos falando de autoconhecimento. Aqui nós estamos falando de emoções, de inteligência emocional. Mas para o autoconhecimento, veja bem, quer dizer sobre o conhecimento que você tem de você mesmo, o quanto você se conhece. Isso é individual mesmo. O quanto você sabe identificar das suas características, dos seus padrões de comportamento, o quanto você está disposto a explorar novas experiências, o quanto você está aberto ou aberta aí a mudanças de opinião. Isso chama-se flexibilidade. Você tem flexibilidade no seu dia a dia? A rotina das pessoas está cada vez mais frenética, vocês concordam comigo? É casa, trabalho, amigos, filhos, relacionamentos amorosos, igreja, curso, pós-graduação, trânsito lento, aquela pressão no trabalho, pressão nos projetos de vida, pressão. E aí? Você precisa desenvolver o quê? O seu autoconhecimento. Para você passar por isso com leveza. Por quê? Cada vez mais tem aumentado o número de pessoas se sentindo inadequadas. Inadequadas em qual sentido? Desgastadas, cansadas, esgotadas, com muita ansiedade e também algumas chegando até a depressão. Por falta de quê? Falta de autoconhecimento. Tudo isso acontece por falta de conhecimento, autoconhecimento, por falta de autoconhecimento, que vai te levar, gente, a um outro nível. Que você consegue controlar essa pressão, essas pressões externas que te afetam internamente. Tudo que acontece externo te afeta internamente e não te deixa prosseguir com foco e clareza daquilo que você determinou para a sua vida. Falta de autoconhecimento. Então, assim, ó, se você não consegue sozinho, gente, é muito tranquilo. Procure efetivamente a ajuda de um profissional, um psicólogo, um coach, fazer treinamento de autoconhecimento, fazer treinamento de inteligência emocional, treinamento de alto impacto. A chave vira, como eu comecei a falar no início aqui da live, quando eu fiz o meu treinamento em 2008, muitas chaves viram assim, ó, num piscar de olhos. Por quê? Porque o treinamento é diferente de curso. Treinamento, quando você faz um treinamento de alto impacto, de inteligência emocional, você consegue virar muitas chaves. Por quê? Porque no treinamento existem dinâmicas, são feitas várias dinâmicas.
Então você trabalha vários processos com dinâmicas. E dinâmicas são treinamentos vivenciais. E você participando de um treinamento desse, vira muitas chaves, porque é uma coisa fantástica. Procure então efetivamente a ajuda profissional de psicólogo, de um coach. Coach hoje tem tido muita procura. Por quê? Porque ele te direciona. Ele consegue te direcionar, te ajudar, te dar um suporte, te dar um apoio nos seus projetos de vida. Você tem um projeto de vida? Você está tocando um projeto de vida? Ou você está igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar? Igual ele não, né? Igual a música dele. Na realidade é a música dele. Deixa a vida me levar, vida leva eu. É assim? Não é assim não. A gente tem que ter um projeto de vida. A gente tem que cuidar das áreas da nossa vida. Eu vou falar isso numa próxima live. Nós temos no mínimo 12 áreas na nossa vida que a gente precisa de cuidar. A inteligência emocional é uma delas. A parte emocional é uma delas. A gente tem que ter objetivos. A gente tem que ter caminhos. A gente tem que ter propósito. A gente tem que ter liderança sobre nós mesmos e também para a gente liderar pessoas. E para isso a gente precisa de trabalhar algumas coisas na gente. A gente precisa de trabalhar mentalidade. A gente precisa de trabalhar propósito. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso aqui também. Então procura uma ajuda de um coach, de um treinamento, que pode te ajudar nessa sua caminhada de descobertas. E isso pode ser muito valioso para quem busca aprofundar no autoconhecimento. Então nós falamos aqui de autoconhecimento, extremamente importante para a nossa vida. Muita gente acha aí que autoajuda, autoajuda. Hoje está todo mundo aí, depois de uma pandemia dessa, todo mundo aí, muita gente, não é todo mundo, muita gente com depressão. Por quê? Porque não procurou autoajuda, não procurou autoconhecimento, não procurou se transformar, melhorar, se autoconhecer. Faz parte. Inteligência emocional. Tem tudo a ver. Vamos aqui, vamos em frente. O segundo pilar da inteligência emocional é o autocontrole emocional, que é o quê? Lidar com os próprios sentimentos e comportamentos impulsivos, adequando esses comportamentos, gente, a cada situação da vida e também adaptar os seus comportamentos às novas circunstâncias. Pareceu uma coisa nova, como que eu vou me adaptar a isso? Então assim, o que você pode fazer para você melhorar o seu autocontrole emocional? Aprender a lidar com o estresse, isso é uma delas. Ter hábitos saudáveis, saber direcionar a sua energia para aquilo que você deseja também faz parte do autocontrole emocional. Autocontrole emocional. Ter hábitos saudáveis, saber direcionar a sua energia. Gente, muitas vezes a gente gasta muita energia tentando justificar as coisas. Canalize, busca canalizar suas energias para fazer coisas melhores. Então isso faz parte do autocontrole emocional. Vai uma pergunta para você então responder aqui agora, para testar o seu autocontrole emocional. Vamos lá? O que te faz levantar da cama todos os dias? Qual que é o seu propósito de vida? Começamos com pergunta forte, hein? Forte? Muito forte. O que te faz levantar da cama todos os dias aí, gente? Responde aí para você, faz essa reflexão aí. Qual que é o seu propósito de vida? Tá aí. Essas perguntas que serão uma ótima reflexão que eu vou deixar aqui para você. Se eu fosse você, eu anotava, hein? O que te faz levantar da cama todos os dias e qual que é o seu propósito de vida? Uma ótima reflexão. Vou deixar aí para você fazer essa reflexão aí. Anota aí. Se eu fosse você, eu anotava. A Tati chegou, a Dora, a Cláudia. Muito obrigado, gente. Aperta o aviãozinho aí e compartilha essa live aí para outras pessoas aí, os amigos seus aí, que vocês acham que é interessante conhecer sobre inteligência emocional. Então, o que te faz levantar todos os dias? Então, para te facilitar,
eu vou te ajudar aqui nessa empreitada aqui, ó, nessa fortaleza. Lembra aí o que te faz feliz. Lembra aí daquilo que você gosta de fazer e que você faz melhor. Isso vai te ajudar. Lembra aí também das pessoas que você ama e daquelas que você sabe que também te amam, que também amam você. Lembra aí também das suas conquistas, daquelas conquistas que você já teve na sua vida e aquelas ainda que você quer alcançar. Tudo isso vai fazer você refletir para você dar a resposta. Por que que você levanta todos os dias da sua cama? Isso vai te ajudar a levantar da sua cama, com certeza. E vai te motivar todos os dias. Pensa nisso aí. Gente, o que me faz levantar da cama todos os dias é a minha família. É nela que eu foco. Tô falando de mim. Eu sei que tem que levantar e fazer a minha caminhada, fazer meus exercícios físicos. Eu faço todos os dias. Para quê? Para que eu tenha mais saúde, bem-estar, ter mais longevidade, para poder cuidar de quem? Da minha família. Eu sei que eu tenho que trabalhar todos os dias para eu fazer o meu dinheiro. Gente, quem ganha dinheiro é criança e mendigo. Você faz o seu dinheiro. Então, você já ouviu falar que as palavras têm poder? Palavras têm poder. E isso faz parte também da inteligência emocional, tá? Você falando, a forma que você coloca as coisas para você, que você comunica com você, que você comunica com o outro, faz total diferença. Então, fazer dinheiro é diferente de ganhar dinheiro. Ah, como é que você ganha dinheiro? Eu não ganho dinheiro. Depois de adulto, eu passei a fazer dinheiro. Aliás, eu faço dinheiro desde que eu tenho 9 anos de idade, porque eu vigiava carro na igreja, eu empurrava carrinho na feira. Tô falando de mim, Ricardo Borges, desde 9 anos de idade. Com 14 anos de idade, eu fui para a CLT. Minha carteira foi assinada com 14 anos de idade. Hoje não pode isso mais. Então, eu já fazia dinheiro desde muito tempo. Então, eu preciso de fazer o meu dinheiro render para eu poder dar o quê? Dignidade para minha família. Então, eu tenho que trabalhar todos os dias, fazer o meu dinheiro render, dar uma vida digna para minha família. Esse, gente, é um pilar muito importante para as nossas vidas. Família. Por isso que eu levanto todos os dias e não paro. Não paro e não vou parar. Família. O seu pode ser outro. Eu estou falando de mim. Eu te dei o norte para você entender do que eu estou falando aqui agora. Então, você vai fazer aí a sua reflexão para você saber o porquê que você levanta todos os dias da sua cama. E a outra pergunta? Se eu fosse você, eu anotava aí, hein? Anota aí. Qual é o seu propósito de vida? Qual é o seu propósito de vida? Para quem não sabe, gente, o que é propósito? Propósito é o caminho e não o objetivo. A Ione chegou aí. Seja bem-vinda, Ione. Então, olha só. Propósito é o caminho. É uma estrada. Ele não é um objetivo. É uma estrada que você tem que estar percorrendo. E não é o destino que você quer chegar. Se trata da sua rota. Então, qual que é o seu propósito? Qual que é a sua rota? Aonde que você quer chegar? De onde você está saindo? Todo destino é final de uma rota. Então presta atenção, vou falar de novo. Propósito não é destino. Propósito é a sua rota. Se trata da sua rota, porque todo destino é final de uma rota. Então, propósito não é o que você faz no final da rota, mas sim o caminho
da rota. Propósito é igual a percurso. É aquilo que você percorre. O propósito não é um só. Você pode ter vários propósitos aí na sua vida. Vários. Então, propósito não é um só. É fazer tudo em todas as rotas. Então, são vários caminhos que você tem. Quais são os seus propósitos de vida? Qual o propósito te dá mais prazer? Então, gente, a sua energia, ela não para, porque você foi chamado para isso. Isso é o seu propósito. Quando você sentir isso, aquela energia que não para, você pode ter certeza que esse é o seu propósito, esse é o seu chamado. Aqueles indícios de como você vai servir no seu propósito estão no quê? Muitas vezes estão nos seus bloqueios. Peguei uma chave aqui agora, hein? Naquilo que você ressignificou ou tem que ressignificar. E naquilo que você o quê? Conquistou a autoridade. Aí, hoje é aniversário da Ione. Parabéns, Ione, parabéns. Ela não vai poder assistir a live aí porque hoje é aniversário dela, isso mesmo. Amanhã você pode assistir também, vai ficar gravado aí, tá, Ione? Então, olha só, os indícios de como você vai servir no seu propósito, muitas vezes eles estão nos seus bloqueios, naquilo que você ressignificou e conquistou autoridade. Então, você sabia que os seus bloqueios têm intimidade com o seu propósito de vida? Presta bem atenção no que eu estou falando, ó. Você sabia que os seus bloqueios têm intimidade com o seu propósito de vida? Já pensou que a sua limitação, o seu medo de alguma coisa, pode ser o que está te impedindo de alcançar aquilo que você deseja a vida toda? Presta atenção, eu vou falar de novo, ó. Já pensou que a sua limitação, o seu medo de alguma coisa, eu não sei de que você tem medo, você que vai saber. Esse medo pode ser o que está te impedindo de alcançar aquilo que você deseja a vida toda. E você nunca pensou nisso? Ah, não vou fazer não, porque isso aí eu tenho medo. Ah, isso aí não é pra mim. Ah, isso aí, um monte de desculpa. Seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Dá um putz aí, gente. Putz. Sabe o que é o putz? O putz é quando eu falo alguma coisa aqui que você ainda não viu ou não ouviu e mexeu com você. Então, putz aí, ó. O seu propósito é intimidade. Seu bloqueio tem intimidade com seu propósito. Seu bloqueio tem intimidade com seu propósito. Dá um putz aí. Porque mexeu com você. Mexeu ou não mexeu? Aquilo que você mais evita pode ser aquilo que está te impedindo de você seguir o seu propósito. Você já ouviu falar nisso? Que mexeu com você aí agora? Então dá um putz aí, escreve. Dá um putz aí você escrever aí, ó. Putz. Que é aquela chave que faz assim, putz, eu não sabia disso. E isso pode ter muito a ver com você não seguir em frente com as suas coisas. Aí, ó. O seu maior bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Então vamos lá. Então anota aí. O seu maior bloqueio tem intimidade com o seu propósito de vida. Vou explicar. O seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Alguma coisa que você quer fazer, mas não faz porque não tem medo. Você tem medo. Porque você acha que não é para você, que não é capaz, porque você acha que não consegue. Isso aí pode ser o seu bloqueio, que está te impedindo de prosperar, de alcançar aquilo que você deseja na vida. Putz, é ou não é, gente? Pensa aí, pensa.
99,9% é exatamente isso que eu estou falando. Então eu vou te dar algumas dicas aqui para você clarear a sua mente para o seu propósito. Pensa naquilo que você tem um medo terrível, terrível, terrível. Algo que talvez lhe cause até pavor. Então eu vou fazer algumas perguntas aqui e sugiro que você anote aí. Depois você anotar. Você vai listar os medos que você precisa enfrentar. Lista, escreve. A escrita é extremamente importante para você transformar as coisas. Quando você escreve, você grava mais. Carol chegou, a Josi, sejam bem-vindos, meninas. Você vai listar os seus medos, os medos que você precisa enfrentar. Vamos lá? Prontos para anotarem? Anota aí então. Você tem medo de quê? Você tem medo de ser rejeitado, rejeitada? Anota aí. Você tem medo de ser rejeitada? Se sim, escreva logo embaixo. Por quê? Gente, você não vai responder isso aí agora. Você não vai responder isso aí agora não. Só vai anotar a pergunta que eu estou fazendo para você aqui e responder depois. É para você refletir, que isso vai ser importante para sua vida, para você encontrar o seu propósito. Anota aí então. Você tem medo de ser criticado? A primeira pergunta é se você tem medo de ser rejeitado ou rejeitado. A segunda, medo de ser criticado ou criticado. Se sim, escreve também o porquê você acha que isso acontece. Você tem medo de falar em público? Se sim, escreve também o porquê. Você tem medo da morte? Se sim, também você escreve por quê. Fica essas perguntinhas aí para você refletir depois. Muito bem, vamos em frente aqui. Então, ó. Medo de falar em público, medo de ser criticado, medo de ser rejeitado, medo da morte. Anotou aí? Então, ótimo. Vamos em frente. Agora, você deixa um espaçozinho embaixo aí, ó, para você colocar quais são os seus outros medos. Nós não falamos aqui. Algum outro medo que você acha que é adequado você escrever. Gente, isso vai te ajudar a você clarificar sua mente e saber onde você precisa melhorar e enfrentar os seus medos. Ok? Legal, né? Muito bem. Isso foi importante para você? Coloca aí, coloca aqui embaixo para mim, só para me saber. Escreve aí. Essa reflexão, gente, ela vai fazer você avançar mais na sua vida. Vai fazer você descobrir quais são os seus medos. E daí você consegue avançar mais no seu propósito. Então, faça essa reflexão que vai clarear muito os seus propósitos de vida aí, tá bom? Muito bem. Nós alongamos aqui um pouco no autocontrole emocional, falamos sobre o autoconhecimento, que são os dois primeiros pilares dos 5 que existem na inteligência emocional, segundo o psicólogo Daniel Goleman. Então vamos para o próximo. Presta atenção aqui, ó. Vamos falar agora de motivação. Motivação no quesito inteligência emocional, a motivação é a capacidade que temos de dirigirmos as nossas emoções a serviço de um objetivo ou uma realização pessoal e se estivermos motivados. Então, olha só, a gente encontra prazer no que a gente faz. Motivação é também definido como sendo um impulso que faz com que as pessoas ajam para atingirem objetivos na vida. Então, com a motivação, ela envolve fenômenos emocionais
biológicos e sociais. Ela se torna um veículo responsável e importante para você iniciar, direcionar e manter comportamentos positivos que vão te impulsionar no cumprimento de metas e objetivos. Então, gente, eu costumo dizer que motivação é igual banho. Você tem que tomar no mínimo 2 banhos por dia. Então você pode também comparar como escovar os dentes, que também no mínimo teria que ser 3 escovações por dia. E daí por diante. Motivação, um dos pilares, terceiro pilar da inteligência emocional. Você tem que estar com a sua chave virada para o positivo e sempre estar focado nos seus objetivos. Daí você consegue se motivar todos os dias. Porque o que eu falei lá atrás, quando você tem um direcionamento na sua vida, quando você tem propósito, quando você tem missão, você tem visão, você tem os seus valores, você tem o seu projeto de vida. Isso é importante. Você tem uma motivação, um motivo para a ação, para você seguir o seu caminho. A gente não pode ficar igual a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Não pode. Se deixar a vida me levar, aí para onde que o vento bater eu vou. E isso não é legal. Alain Pierre chegou. Leão, Simone, Jaqueline, sejam bem-vindas, gente. Então, ó, você tem que estar virado com a sua chave virada para o positivo e sempre estar focado nos seus objetivos. Daí você consegue se motivar todos os dias, ter um direcionamento na vida. Então, assim, eu vou citar aqui 3 tipos de motivação: a motivação de realização, motivação de poder e motivação de afiliação. Então, a de realização tem a ver com o quê? Com o desejo de se aperfeiçoar e fazer da melhor maneira possível uma determinada atividade. A outra motivação, que é a motivação do poder, tem a ver com o desejo de obter e exercer influências nos relacionamentos interpessoais. E por fim, a motivação de afiliação, que tem a ver com o quê? Com o desejo de se sentir integrado, integrada em um grupo, ou desejo de pertencimento. Então, gente, motivação está aí, é o terceiro pilar da inteligência emocional. Muito bem, vamos em frente aqui. Consciência social. A consciência social ela tem a ver com entendimento das emoções. Entender as necessidades e precauções de outras pessoas. Tem a ver com entender de emoções. Sentir-se confortável socialmente para melhor integração, interação em grupos ou organizações, empresas, ou o lugar que você trabalha, na sua comunidade, no seu bairro, seus vizinhos. Resumindo, consciência social está ligada diretamente com a habilidade de uma pessoa tem de perceber a sociedade ao seu redor. É observar como ações individuais e coletivas podem afetar o todo. Como que é possível melhorar as nossas relações sociais, seja com a família, seja com os amigos, colegas de trabalho, porque passamos, gente, a entender como nossas atitudes afetam o próximo, nos tornando mais empáticos e colaborativos. Isso é importante para a inteligência emocional. E por fim nós temos o último dos 5 pilares, que é, segundo Daniel Goleman, sobre inteligência emocional, relacionamentos interpessoais, que tem a ver, gente, com interagir com as outras pessoas, desenvolvendo e mantendo boas relações. Então, assim, ó, o relacionamento interpessoal efetivamente é um vínculo que é criado entre 2 pessoas ou mais, que pode ser profissional, pessoal ou até virtual. E o que precisa para isso? Você precisa ser comunicativo, você precisa ser genuíno, você tem que ter simpatia, ter boa vontade, ter educação, ser uma pessoa prestativa,
por aí vai. Para um bom relacionamento interpessoal, você vai precisar de, no mínimo, 5 elementos importantes. Você vai precisar do autoconhecimento, nós falamos lá atrás, isso é muito importante. Você vai precisar de empatia, assertividade, cordialidade e, no mínimo, de ética. Então, quem não gosta de estar com pessoas inteligentes? Quem que não gosta? Isso é relacionamento interpessoal. Pessoas que te animam, pessoas que te motivam o tempo todo, que têm empatia, aquelas pessoas que você começa a se relacionar e em pouco tempo você percebe assim, parece que já conhece ela já há muito tempo. Isso não é legal? De tanto que essa pessoa é simpática, educada, envolvente, amiga. Isso é o relacionamento interpessoal. Isso faz parte da inteligência emocional. Não é legal isso? Relação com pessoas, que é uma coisa maravilhosa. Gente, pessoas, relacionamentos. Muito bom. Tem tudo a ver com emoções. Como que você gera emoção? Com pessoas. Porque a emoção, ela está em tudo. Muito bem. Vamos compartilhar aí essa live para trazer mais conhecimento para as pessoas, para a gente ter um relacionamento interpessoal. Levar essa mensagem aí para mais pessoas. Então vamos compartilhar aí, então aperta o aviãozinho aqui embaixo, tem um aviãozinho aqui embaixo. Compartilha aí com mais pessoas que você acha que merece esse conteúdo. Um conteúdo desse aí que a gente está passando aqui para você. Então vamos lá, gente. Presenteie aí os seus amigos com esse conteúdo, que eu acho também que é muito importante. Muito bem. Vamos em frente. O que você ganha em ter inteligência emocional? Equilíbrio emocional diante de situações estressantes, desafiadoras da vida, mais poder de decisão, diminuição da ansiedade no trabalho ou na vida pessoal, definição de metas mais inteligentes e claras. A inteligência emocional te leva a isso. A inteligência emocional, gente, ajuda na construção de relacionamentos mais fortes, sucesso no trabalho e também te facilita você alcançar objetivos profissionais e pessoais com mais facilidade. Isso, com certeza. Também ela vai te ajudar a você se conectar com seus sentimentos, transformar a intenção em ação e a tomar decisões mais equilibradas sobre o que é mais importante para você no seu dia a dia. Dar prioridade nas suas ações e projetos. Falei sobre isso lá atrás. Extremamente importante. Quando a pessoa inteligente e emocional, ela sempre tem projetos, ela sempre define a sua vida do início até o final. Como que isso funciona? Tendo inteligência emocional. Isso é ser inteligente emocionalmente. Então vamos lá, muito bem. Outra coisa importante agora que eu quero falar com vocês é o seguinte: você sabia que os seus pensamentos ditam as suas emoções? Pensamentos ditam as suas emoções. E em Provérbios diz o seguinte: o que você pensa, você se torna. Isso mesmo, gente. Eu estou falando da Bíblia. Provérbios 23, 7. Assim como você pensa, assim você é. Ou você se torna. Até na física quântica já foi constatado que nossos pensamentos influenciam em quem nós somos, em quem nós nos tornamos. Então o pensamento influencia muito. Primeiro, a gente passa pela nossa mente determinados pensamentos e aquele pensamento já começa a reverberar no seu corpo. Michele chegou aí, muito bem. Elizabeth Ferreira. Então, na realidade, nós precisamos governar sobre o nosso corpo, nossas emoções e o nosso intelecto. Esse tripé espetacular,
corpo, intelecto e emoções. Corpo, emoções e intelecto. Como governar seu corpo? Fazendo com que ele seja submisso às suas emoções e ao seu intelecto. Gente, você tem que comandar o seu corpo, porque senão ele vai comandar você. Ele vai fazer o que quer, na hora que quer. Você já ouviu falar sobre isso? Como assim? O seu cérebro comanda o seu corpo, certo? O cérebro e o corpo faz parte de um processo só. O cérebro sempre está querendo economizar energia. Quando você decide fazer ginástica e não vai, foi seu corpo dominando, ou seja, seu cérebro dominando você. Quando você decide continuar mesmo sabendo que está cansado, o seu corpo para, não vai mais, porque você deixou o seu corpo dominar. Mente e corpo fazem parte de um só processo. Estão interligados. Se você não comandar a sua mente, ela vai te comandar e, consequentemente, o seu corpo. Então, quando você fala que vai tomar banho de água fria, sua mente, na hora, o seu corpo rejeita, sua mente, o seu corpo rejeita isso imediatamente. Fala, meu Deus, água fria? Ô louco, meu. E aí você não faz. Por quê? Porque você deixou seu corpo comandar, você deixou sua mente dominar. Então, quem está dominando quem? O corpo tem que ser submisso nesse sentido. O seu corpo tem que te servir e você comandar ele em todos os sentidos. Fala comigo assim, ó. Eu comando a minha mente não me comanda. Eu comando a minha mente não me comanda. Repete isso aí várias vezes no seu dia a dia. Isso nós chamamos, gente, de drive mental. Instalar um drive é você repetir um comando, um hábito, várias e várias vezes. Pode ser no seu dia, o dia todo, ou quando você achar necessário. Daí você usa esse drive para te impulsionar para fazer uma coisa nova, criar um novo hábito e sair daqueles que não são bons, te levando para um novo nível, para cima, positivamente. Então tá um drive aí, ó. Eu comando a minha mente não me comanda. Um drive ótimo para você instalar. Você sabia, vou falar da Bíblia aqui de novo, hein? Nada a ver com religiosidade. São exemplos, e exemplos importantes. Você sabia que Jesus, Moisés e Elias, eles jejuaram durante 40 dias? Jesus, Moisés e Elias jejuaram durante 40 dias, sem sair do lugar, sem ir ao banheiro, sem fazer xixi. Sim, isso mesmo. Como que isso aconteceu? É só uma historinha da Bíblia? Não, o que está escrito na Bíblia lá são fatos reais que foram vividos por pessoas. Isso é exatamente o que você pode fazer. Você pode fazer isso com você, dominar o seu corpo. Não estou falando que isso vai acontecer com você da noite para o dia. Tem que ir instalando os drives. Isso requer uma preparação que só depende de quem? De você. Tem que começar com hábitos novos, buscar o domínio do seu corpo até ele ficar submisso e ele te obedecer em todos os níveis e você comandar em todos os níveis. Então, como que você começa um hábito novo? Tendo micro resultados. Hoje foi difícil, amanhã vai ser um pouco mais fácil. Depois da manhã é mais fácil ainda. Quando você vai tomar um banho gelado, por exemplo, seu corpo fala assim, nem a pau. Por quê? Você não está acostumado. Tem gente que só toma banho gelado. Por quê? Comandar o corpo. Para falar quem que manda ali no pedaço. Então, comece a mudar seus hábitos. Você vê quem que vai mandar. Daí,
Quando você falar que vai fazer, com certeza você vai fazer. Quando você falar que vai alcançar um objetivo, com certeza você vai alcançar aquele objetivo. Então, para você governar sobre o seu corpo, além de você criar novos hábitos, você precisa frequentar novos ambientes, fazer novas coisas, fazer network, interagir mais com outras pessoas em ambientes diferentes, ter novos desafios, fazer novos treinamentos e buscar meditar, pelo menos, gente, 3 a 4 vezes por semana. Isso vai te trazer assim, um equilíbrio mental e disposição para a sua vida, para você dominar o que você quiser. É possível, gente. Então, para você governar então, o seu QI, o seu intelecto, você começa a governar sobre os seus pensamentos. Como eu disse agora há pouco, seus pensamentos ditam as suas emoções. E as emoções e sentimentos, né, elas são reverberadas no nosso corpo, no seu corpo. E isso faz com que você dê o significado necessário daquele momento e comece a agir. Então, se você comportar, aí daí você começa a comportar de acordo com aquilo que você viveu, com aquele sentimento, com aquele pensamento. Daí você começa a ter os seus resultados que você tem aí na sua vida. Por isso que é uma sequência, é um ciclo. Acontece um fato, você tem uma emoção, essa emoção te gera um sentimento, esse sentimento você dá um significado para ele. Esse significado te instala uma crença. Esta crença é que você vai ter os seus comportamentos e seus resultados. É um ciclo. Isso fica acontecendo o tempo todo. Como que eu tenho bons pensamentos? Buscando caminhos diferentes, buscando ter resultados diferentes, micro resultados todo dia, buscando mais conhecimento, lendo coisas importantes, deixando de ler lixo. Você pega jornal hoje aí, por exemplo, tem um, eu nem sei o nome mais dos jornais. Tinha um jornal aí, da época, um jornalzinho fininho, que custava 50 centavos. O jornal você podia torcer ele assim, que ele saía sangue. O jornal só falava de crime, só falava de coisa ruim. E tem gente que ainda compra o jornal para ler isso. Você está trazendo bons pensamentos para você? Você está trazendo bons sentimentos para você? Claro que não. Você tem que trazer coisa positiva. Ler coisas importantes que vai fazer diferença na sua vida. Isso é ser inteligente emocionalmente. Você liga a televisão hoje, só mídia ruim. Coisas que vai instalando drive na sua cabeça o tempo todo. Drive ruim. Coisas ruins. Então você tem que fazer coisas positivas, participar de eventos positivos, buscar hábitos positivos, ficar parando de ver essa televisão aí, aqueles filmes de o massacre da Serra Elétrica. O que aquilo está te levando? Ah, mas eu gosto. Gosta de quê? Gosta de massacre? Serra Elétrica? Gente cortando o braço, arrancando a cabeça do outro? Meu Deus. O que isso vai agregar na sua vida? Só vai te trazer medo, rancor, raiva. Veja coisas boas, gente. Veja romance, aventura. Coisa que vai te trazer prazer. O nosso cérebro já tem um estado cognitivo negativo que já é para te proteger o tempo todo. E você fica vendo esse tipo de coisa, isso vai te levar para coisa ruim. Então vai assistir uma aventura, um romance, uma coisa gostosa de ver. Até comédia. Comédia é melhor ainda, que você vai ficar rindo bastante lá. Isso vai te trazer prazer. O sorriso te traz energia positiva. Coisas que vão agregar valor para o seu intelecto. Coisas que irão te levar para um nível para cima, não para baixo. Ver jornal é perda de tempo. Só vai te trazer medo, frustração. Ah, que a economia está assim, que o fulano matou o ciclano, que houve um massacre na escola do não sei o quê. A mídia só traz isso, só coisa ruim.
Então, vira essa chave sua aí pro positivo, para de ver essas porcaria. Se você criar esse hábito, você não vai ver isso mais. Eu, por exemplo, tenho mais de 10 anos que eu não assisto televisão. O que eu perdi? Nada, zero. Perdi nada. Você sabia que tem gente que pegou Covid pela televisão? Se você procurar aí nas mídias aí, você vai achar isso aí, essa informação. Tem gente que pegou Covid pela televisão. Ah, isso é possível, cara? É, porque a sua mente é muito poderosa. A sua mente é muito poderosa. Os seus pensamentos vão reverberar no seu corpo aquilo que está sendo pensado. Presta atenção nisso. Isso é ser inteligente emocionalmente. Você vai ficar preso nisso e vai ficar com medo, frustrado, deprimido. Só emoção negativa. Então, pare de ver essas coisas. Para você não ficar poluindo a sua mente, enchendo ela de lixo mental. Só vai te levar para baixo. Porque da forma que você pensa, você se torna. Isso é bíblico. Então já foi escrito há mais de 3.000 anos atrás. Não foi só Daniel Goleman que achou isso ali em 1995, não. É bíblico. Então, quando eu falei que tem gente que pegou Covid pela televisão, é possível sim. De tanta pessoa pensar, de tanta ela ficar vendo aquilo ali, ficar mentalizando, pegou. Pode não ser até exatamente o vírus do Covid, mas ela ficou doente de tanto ver aquilo. Então, a forma que você pensa, você se torna. Porque você tem que governar suas emoções. Por quê? Porque conforme você sente as suas emoções, elas vão ditando os seus comportamentos e você tem os seus resultados que você tem hoje aí por causa de quê? Por causa das suas emoções, os seus sentimentos, por conta dos seus pensamentos que vão reverberar as emoções no seu corpo. Isso é fato. E aí? Ficou claro para você isso aí? Fala para mim aqui, dá um joinha aí, ó. Você conseguiu acompanhar o processo que nós passamos aqui agora, do dia a dia nosso? Isso, gente, acontece a todo instante com você, acontece todo instante comigo. Então, se eu não prestar atenção nesses fatos, nesses acontecimentos, tudo vai passar por você e você vai começar a reagir instintivamente, sem dominar, sem governar o seu corpo, sem governar os seus pensamentos, os seus sentimentos. Que isso que eu tô passando aqui para você é sobre inteligência emocional. É você governar naquilo que você precisa governar. Governar os seus sentimentos, pensamentos e o seu intelecto. O que eu estou pensando? O que eu estou sentindo? O que eu estou buscando de conhecimento? Ou o que eu tenho de conhecimento? Ou o que eu preciso melhorar? Onde eu preciso governar? O que mais eu preciso fazer para sair do patamar que eu me encontro hoje e ir para um próximo nível? O que eu tenho que parar de fazer? Gente, isso é importante demais. O que eu tenho que eliminar da minha vida? Quais são os hábitos ruins que eu tenho que eliminar, que eu preciso eliminar de uma vez por todas? Então, a seleção do que eu estou vendo na televisão, o que eu estou vendo na televisão, gente? O que eu estou lendo? Estou lendo esses jornalzinhos aí de 50 centavos que você torce e sai sangue? Ou eu estou lendo uma obra que vai me trazer conhecimento, vai me aperfeiçoar mais ainda, vai me levar para um caminho muito melhor? Então, isso é um grande passo para eu poder tirar esse lixo da minha cabeça. Parar de colocar lixo na nossa mente. O lixo já vem da mídia.
e tomar consciência. Tomar consciência já é um bom começo. Tomar consciência agora, a partir de agora, para você já criar bons hábitos. Então, é uma mudança pequena a cada dia. Então, só de tomar essa consciência, então entramos num patamar da consciência emocional, que é o despertar da inteligência emocional. É aquele primeiro passo dado para identificarmos e delimitarmos aquela neblina que estava aí na sua frente, diante dos seus olhos, e você fazendo todo dia a mesma coisa, enchendo a sua cabeça de lixo. Aquela neblina que fica aí por trás da sua mente. Tira ela agora. Abre. Para que você possa assumir o controle da sua vida, dos seus sentimentos, das suas emoções. Para você se tornar mais competente, mais habilidoso diante da sua vida. Muito bem. Nós explicamos também sobre crença. Vamos lá, vamos em frente aqui. Nós falamos também sobre crença. Crença é tudo aquilo que você acredita como sendo uma verdade absoluta. Crença, tudo aquilo que você acredita como sendo uma verdade absoluta. Mesmo que você não saiba conscientemente, muitas informações estão no seu inconsciente desde a sua infância, desde a sua vida intrauterina, desde quando você estava lá guardadinho na barriga da sua mãe. Nós falamos sobre isso aqui. São as crenças. Como que uma crença é instalada, hein, gente? Eu contei uma historinha de uma menina que quando criança o carrinho de sorvete passava na porta da casa dela e ela corria lá para pedir à mãe dela dinheiro para comprar sorvete. Daí a mãe dela logo falava: eu não tenho dinheiro não, menino, vai pedir pro seu pai. Daí nesse momento ela instalou uma crença. Qual que foi essa crença? Qual que foi o significado que ela deu para aquele fato que aconteceu com ela quando ela era criança? Que mulher não precisa de ter dinheiro. É só o homem que tem que ter dinheiro. Então, um simples fato que aconteceu com a criança, ela sempre pedia dinheiro para a mãe falava que não tinha dinheiro, que é para ela procurar com o pai tirava o dinheiro, 50 centavos do bolso, dava para ela, comprava sorvete. Isso aconteceu durante muito tempo. E ela acreditava que mulher não precisava ter dinheiro. Gente, isso é muito sério. É muito sério, você tem que entender isso. Buscar entender algumas coisas que estão acontecendo com você, para você poder fazer um trabalho de ressignificação, ressignificar essas coisas que estão acontecendo aí com você. Isso mesmo, é ressignificar. Ressignificar é o ponto-chave que a gente precisa fazer com o que acontece com a gente. Quando você tem inteligência emocional, você consegue facilmente descobrir isso por conta dos seus comportamentos e seus resultados. Se você está comportando de alguma forma que não está legal, você tem que mudar isso. Seus resultados não estão legal, você tem que começar a mudar isso. Se você não conseguir fazer isso sozinho, procura uma ajuda de um profissional, um coach, um psicólogo, vai fazer um treinamento de alto impacto, profissional que vai te ajudar a descobrir esses pontos de melhoria e reverter eles para pontos fortes. Descobrir essas crenças malditas que estão te atrapalhando aí o seu dia a dia, te atrapalhando você a prosperar na sua vida. Essas crenças que te impedem de ter resultados diferentes, de ter melhores resultados. Falei agora que treinamento de alto impacto emocional, por exemplo, trabalho em inteligência emocional, também são fortes, muito fortes, para esse tipo de transformação, para ressignificar muita coisa que estão às vezes impedindo a gente de quê? De crescer, de ir para o próximo nível. Então, ressignificar, nós vamos falar muito sobre isso aqui. Expliquei também aqui sobre crenças limitantes e fortalecedoras. Expliquei sobre o ciclo das crenças, como que tudo acontece. Então, assim,
Então assim, ó, presta atenção aqui, ó. Acontece um fato, daí vai gerar em você uma emoção. Você vai interpretar essa emoção através do seu sentimento. E logo em seguida desse sentimento, você vai dar para ele um significado. Opa, daí já se instala em você uma crença. Logo em seguida você começa a ter o quê? Os seus comportamentos e os seus resultados. Então aí, ó, já está formado o ciclo das crenças. Porque tudo volta a acontecer novamente em outros momentos. Veja bem, acontece um fato, todo fato é acompanhado de uma emoção. Tudo que acontece na sua vida tem emoção. Menor, maior, mas tem. Então, ó, logo você interpreta essa emoção através do seu sentimento. Em seguida, dá para esse sentimento um significado. Daí vem e se instala uma crença. E em seguida você começa a ter os quê? Seus comportamentos, seus resultados. É o ciclo das crenças, gente. Até pela comunicação você instala crenças em você e nas outras pessoas também. Você instala crenças no seu filho, na sua filha, naquilo que você fala. Olha uma crença aqui, ó. Se você não comer isso aí, eu vou te dar para o homem do saco. O homem do saco vai te levar. Então você já está instalando na criança o medo de quê? Do homem do saco. Em quem a criança acredita mais? Não são nos pais? Não, entrou aí o Samuel, entrou o John, a Margarete, Nascimento, sejam bem-vindos. Então, você tem que saber comunicar também com as pessoas. A criança até 7 anos de idade, ela está em desenvolvimento. Quem que passa as informações para a criança? Os amiguinhos lá fora também passam, mas 99% é dentro de casa. Então você tem que comunicar de forma adequada com a sua criança. E com você? Como que você está se comunicando? Você está instalando algumas crençazinhas aí em você? Então, ó, é só mudar um acontecimento ou um fato, a gente consegue também pela comunicação. O que você tem comunicado com você mesmo? Eu vou citar aqui, ó, alguns exemplos de comunicação que você pode estar falando o tempo todo com você mesmo. Além de instalar uma crença, você ainda fica lá, ó, fortalecendo aquela crença o tempo todo. Eu falei que o nosso cérebro tem poder fenomenal de mudar e reestruturar, não tem? Então, por exemplo, uma crençazinha aqui, ó, pequena. Ah, eu não consigo. Ah, eu sou extremamente desastrado. Ah, tudo que eu pego, eu sou desastrado mesmo, cai no chão. Gente, se você não mudar essa mentalidade, se você não mudar isso aí, você vai ficar fortalecendo o tempo todo aquela mesma coisa. Ah, tudo que eu faço dá errado. Ah, é? É, ué. Eu sou assim. Muito simples. Se você está falando que você é assim, quem é alguém para falar que você é o contrário disso? Então nós temos que prestar atenção muito nisso, porque isso vai instalando drives em você, drives na sua comunicação do seu dia a dia. Então você tem que mudar isso. E você muda isso ressignificando, dando um novo significado para aquilo. Quando você for falar isso, você já pensa antes um pouquinho, pensa. E já começa a mudar a frase que você já iria falar. Eu sou muito desastrado. Não fala essa frase mais. Eu sou muito firme com as coisas que eu faço. É bem melhor, não é? Sim ou não? É bem melhor.
você falar frases positivas para você mesmo. E se você tem uma crença negativa, você vai automaticamente reforçar aquela crença toda vez que você for usar. Então vamos lá. Eu falei aqui que o nosso cérebro tem um poder fenomenal de mudar e se reestruturar. Nós chamamos isso de neuroplasticidade cerebral. Neuroplasticidade ou plasticidade neural é a capacidade que nós temos, no nosso cérebro tem, de modificar sua estrutura em função ou em decorrência dos padrões de experiência. Sempre que você passa por uma experiência, você consegue modificar. Isso é o ressignificar. É a capacidade que o nosso cérebro tem de modificar, de se reorganizar para formar novas conexões neurais. E hoje nós vamos falar disso, ressignificação. Nós estamos falando disso desde o início. Eu vou te ensinar como você vai ressignificar, trazer novo significado ou trazer novo sentido para aquilo que você está fazendo. Às vezes você está fazendo, não percebe que está fazendo, está reforçando aquela crença maldita que não te permite crescer, não te permite ir para o próximo nível. Então anota aí, ó. Você vai anotar assim, ó. Eu sou uma máquina de significado. O que significa ser uma máquina de significado, gente? Ó, o seu filho pequeno fica o tempo todo assim, ó, te perguntando: papai, o que é isso? Mamãe, o que é isso? O que é isso? O que é aquilo? O que é isso? Não é isso? E aí? Quem que está instalando significado na cabecinha dele? Quem, gente? Você. Isso mesmo. É na hora que você assusta, e aí na hora que você assusta, você percebe que você é uma máquina de significado. Então, você responde o tempo todo. Isso significa isso significa aquilo, significa isso, aquilo, papapá. O tempo todo, integral. Você tem que tomar decisões para ressignificar. Primeira coisa que tem que acontecer é a tomada de decisão. Quando você pensa na coisa, opa, que significado que eu estou dando para isso? Toda vez que você toma uma decisão, você gasta energia. Seu cérebro gasta energia. Então, quanto mais decisão você tomar, mais energia você vai gastar. Vai chegar num ponto que, às vezes, é melhor eu falar isso aqui mesmo, que eu sou assim mesmo, pronto, acabou. Não. É onde que você tem que ressignificar exatamente esses pequenos detalhes que você está deixando passar. Eu preciso gastar energia com isso. Porque os significados que você tem sobre você é de um tomador ou de uma tomadora de decisão. Você tem que tomar decisão. Por que isso? Porque se você não toma as decisões, você vai sendo embalado pela vida. A vida vai te empurrando. Você fica ouvindo aquela música do Zeca Pagodinho o tempo todo, deixa a vida me levar. E tal, negativo, negativo. Isso não, gente. Todas as crenças que você tem sobre o mundo são as decisões ou aquelas omissões que você tomou que te fez chegar até aí. Então o que nós temos que fazer? Nós temos memórias. Essas memórias são maiores que sentimentos. Sentimentos são maiores que significado. É maior que a crença. Por quê? Porque já está instalado lá. Ó. A crença gerou uma memória. E toda vez que você precisa de uma memória, você vai lá e busca aquela memória e já está instalada. Memórias que você deu os seus devidos significados. Você vai perceber, por exemplo, você não sente, às vezes, merecedor de algo. Por quê? Isso vai fazer uma checagem lá da crença, do significado, do sentimento e da memória. Porque a gente tem que governar sobre as nossas emoções e os nossos sentimentos. Porque senão as memórias vão ficar guardadas de maneira errada. Por isso que a gente tem que ressignificar. Daí
vem um gatilho daquelas emoções errada e faz você ficar com raiva, às vezes até de uma pessoa de graça. Por quê? Porque a memória foi instalada errada. Então, assim, qual seria a melhor forma de você lidar com essas memórias? Memória, gente, é o seguinte: você tem que, assim, etiquetar. Você tem que dar um negócio aqui que é muito legal. Vou falar um negócio aqui muito legal para você, ó. Sabe colocar um bilhete? Quando você coloca um bilhetezinho para você lembrar de alguma coisa, colocar uma fita crepe e escrever assim, ó, com canetão. Esse significado, esse sentimento é isso. É por aí que eu quero levar você, para essa memória. Quando você acha uma memória, você etiqueta aquela memória. Opa, essa memória é isso. É isso? Sim. Ou eu tenho que ressignificar ela. Aí eu vou colocar nela uma etiqueta. Então, ó, uma das coisas que é extremamente importante para a gente e que eu conheço é a gente conseguir colocar nome nessas memórias, nos sentimentos, naquele significado que você deu ali, ó. Isso é importante para você. Presta atenção. Ser ativo nos significados. É isso que eu falei o tempo todo aqui na live. Você tem que ser ativo nos seus significados. Você tem que ir colocando no seu significado memória, aquelas memórias que você deu significado para aquelas memórias, você tem que ir lá etiquetar. Isso vai transformar a sua vida. Por quê? Porque você reconhece aquela memória, reconhece aquele significado que você deu. Se não está legal aquele significado, você ressignifica. O que é ressignificar? Você dá um outro nome, você dá um novo sentido para aquilo. O que você acha hoje que é mais forte para você ressignificar? Depois você pensa aí, reflete. A relação com seus pais, por exemplo, é uma coisa que você tem que ressignificar. A relação com seus pais. Depois você vai anotar aí a sequência para você fazer isso aí, ó. A sua relação religiosa. Aí alguém fala assim: ah, eu nunca fui na igreja. Pois é, tem que ressignificar isso também. Ah, eu fui maltratado. Tem que ressignificar isso também. Ah, eu nunca tive experiência com Deus. Foi só coletiva. Ressignifica. Anota aí, então. Ó. 1 pode ser com seus pais. O 2 pode ser uma experiência religiosa. O 3 é o significado que você tem a seu respeito. Ah, mas isso é forte. O que você tem falado sobre você? Isso é forte, hein? Muito forte. Por que é forte? Porque a pessoa, ela, às vezes se acha fraca. Gente, é só um significado, um sentido que essa pessoa deu para si mesma. Isso não é a verdade sobre você. Daí você fala mais uma vez: eu sou fraca, eu sou fraca, eu sou fraca. Você vai reforçando aquela crença, o significado que você deu, e aí você reforça de novo. E aí? Ah, mas eu fui fraca a vida inteira. Mas é claro, você tem o significado de ser fraco. Você acha que vai dar o quê? Fraqueza. Vai dar fraqueza. Sabe o que acontece? Se você tiver uma crença de incapacidade, por exemplo, você não vai poder fazer um monte de coisa. Se você tiver uma crença de não merecimento, vai aparecer oportunidade na sua frente e você não vai pegar. Por quê? Porque você vai falar: ah, isso aí eu não mereço. Crença, significado. Então eu quero que você use essa semana aí, ó, 2 expressões. Você vai verbalizar alto para o seu ouvido captar. E você vai ficar repetindo isso.
resto da semana. Você tem problema com capacidade? Acha que é incapaz? Você vai usar o verbo poder. Poder. Aí você vai ficar falando assim, ó, a semana inteira, hein? Eu posso. Eu posso. Eu posso. Você, gente, é que faz mais. Você, aliás, você que tem que fazer isso por você. Então você vai verbalizar isso. É para falar alto para o ouvido ouvir, tá? Você aí que faz pelos outros e não faz por você, você vai usar eu mereço. Eu mereço. Eu mereço. Verbaliza isso. Não é só pensar não, tá? É verbalizar para o seu ouvido captar, redobrar a energia. Escreve lá. Escreve aí, ó. Escreve até na mão. Eu mereço, eu mereço. Toda hora que você olhar para sua mão, você vai lembrar que você tem que falar. Eu mereço, eu posso, eu mereço, eu posso. Eu posso o que eu quiser. Então o segredo do eu posso, eu tenho que querer. Então se eu posso, eu tenho que também querer. Eu posso o que eu quiser, eu posso o que eu mereço. Eu mereço, eu posso. Então, gente, eu mereço tudo que eu plantar. Então, sempre plante coisas boas para você colher coisas boas. Quando você troca o significado, você troca a energia. Eu posso, eu consigo o que eu quiser. Isso, você já começa a instalar os drives novos, hábitos novos para o seu inconsciente. Daí você começa a ressignificar algumas crenças. Os significados que você já havia instalado há muito tempo aí, ó, no seu inconsciente. Há algum tempo atrás, ou pouco tempo. Todos nós temos essa capacidade de ressignificar. Todos nós, todos. Então, assim, tudo depende do significado que você tem dado ou deu para as coisas que aconteceram, que acontecem na sua vida, com você. Daí você precisa olhar para isso e saber o que eu preciso ressignificar. Vou deixar aqui, ó, mais uma atividade para você essa semana. Você vai listar 3 coisas que você precisa de ressignificar. Que você precisa fazer. O que você tem hábito de fazer, você vai listar 3 coisas. Essas coisas aqui eu preciso de ressignificar. Qual que vai ser Qual que vai ser o nome desse significado que eu vou dar para essa coisa? Qual que vai ser o sentimento novo que eu vou sentir? Você precisa de fazer esse exercício semanal. Toda semana você lista 3 coisas. Eu preciso de ressignificar. Até você acabar com essas crenças malditas que não deixam você evoluir. Busca 3 coisas importantes que está deixando você avançar. E vai lá e ressignifica ela. Outra coisa, quando a gente terminar aqui essa live, você vai na frente do espelho e vai olhar lá para você. Veja o que você precisa ressignificar sobre você. Isso vai ser muito forte. O que você tem falado de você? O que você tem observado em você? Se tiver negativo, já tem que ressignificar. Gente, isso vai ser muito importante para você. E agora, eu vou te dar aqui também uma dica de um livro muito forte, muito legal, muito importante. Chama-se Hábitos Atômicos. É um método fácil e comprovado de criar bons hábitos e se livrar dos maus hábitos. Nesse livro, o autor ele mostra como que as pequenas mudanças, os hábitos atômicos, né, ele dá o nome de hábitos atômicos, podem gerar grandes resultados na sua vida. No seu exemplo, os pequenos hábitos são como juros compostos. Multiplicam-se com o passar do tempo. Assim, melhorar 1% a cada dia gera uma
efetiva mudança até o fim da jornada. Então, a gente tem que criar novos hábitos, pequenos hábitos, e ir tendo micro resultados diariamente para que você mude num determinado período completamente os seus hábitos ruins. Que livro bravo esse, viu? Esse livro é muito bom. Vai te reestruturar nos seus hábitos. Vai por mim. Um excelente livro. Muito bem. Muito bem. Estamos caminhando para o final e eu quero deixar um recadinho para você. Um spoiler, na realidade, sabe? É sobre o nosso treinamento. O Instituto Amplidon, que é a nossa empresa de desenvolvimento humano, nós já temos montado um treinamento de alto impacto emocional. Uau! Uau! Que vai desenvolver o seu nível de inteligência emocional para trazer equilíbrio em todas as áreas da sua vida, vai trabalhar liderança, criatividade, resiliência. Nós vamos trabalhar comunicação, foco, autoconfiança, vai desbloquear medo, quebrar crenças limitantes, trabalhar comportamentos, vai instalar crenças fortalecedoras, enfim. Vai levar você para um outro nível. Então, gente, a gente já está com esse treinamento quentinho, já saiu e nós vamos lançar ele em março. Ele já tem programação para o ano inteiro. Mas eu vou passar isso para vocês um pouquinho mais para frente, as datas desses treinamentos que nós vamos fazer aqui em Belo Horizonte. Nós vamos trabalhar tudo isso que eu tenho falado aqui nas lives, os ressignificados. Tudo que nós estamos falando aqui na live vai ser um treinamento vivencial, que será feito em 2 dias aqui em Belo Horizonte. E vai ser o método MPL, um método que vai transformar suas crenças e comportamentos. O MPL vai mudar os seus resultados como pessoa. Então fica aí. O nosso lançamento vai ser em março, o lançamento do MPL, o método MPL. Vai ser... já estamos com ele, já estamos verificando a data aqui já, uma data específica para março. E vamos passar para vocês aqui mesmo no meu Instagram e no Instagram lá do Instituto, tá? Instituto Amplidon. Já pode marcar aí. Vai ser em março desse ano. Só estamos vendo aqui na agenda a data certinho. Nós vamos lançar o MPL. Inclusive, já tem agenda para o ano inteiro. Vamos passar aqui também para vocês. Nós vamos só confirmar a parte de hotel, essas coisas todas, mas já está quentinho. Já está tudo programado. MPL, mentalidade, propósito e liderança. Vai ser um divisor de águas para a sua vida. MPL vai ser em março desse ano. Ó, força total. Esse aí, ó, você vai ter que fazer, hein? Esse aí você vai merecer fazer esse treinamento. É o que você já estava esperando, hein? Há muito tempo. Treinamento do Instituto Amplidon. Então vem com a gente aí que vai transformar os seus significados, instalar novos drives, novas crenças e partir para um outro nível de desenvolvimento. Legal? Espero então, pessoal, ter contribuído aqui nessa live, trazendo mais alguns conhecimentos sobre inteligência emocional para você. Espero que você tenha aprendido um pouco mais hoje sobre o poder da inteligência emocional. Foi muito bom ter compartilhado com vocês aqui esses momentos maravilhosos. Então, semana que vem tem mais sobre inteligência emocional. E vamos ter outros conhecimentos também importantes sobre esse tema que eu amo. Eu adoro trabalhar com inteligência emocional. Então, valeu, pessoal. Até semana que vem. A gente se vê de novo. Um grande abraço. Vamos ficando por aqui. E semana que vem tem mais inteligência emocional. Obrigado. Tamo junto até depois do fim. Tchau.